Olá pessoal, meu nome é Belisa. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal e eu preciso te contar. Se ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de deixar o seu like no final desse vídeo. Hoje eu vou contar pra você como que catapora, oração e outdoor podem estar na mesma história. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Eu quero mostrar pra você como que as nossas experiências têm tudo a ver com o que está escrito na Bíblia. Existia um pescador chamado Simão. Jesus usou o barco dele na beira do lago para que ele pudesse subir e ensinar algumas pessoas que estavam ali para ouvir. Depois que ele terminou, ele fala assim: Simão, vá para o meio do lago e jogue as suas redes. Então ele responde: Mestre, nós passamos a noite inteira trabalhando e não pescamos nada. Mas como o Senhor está falando, então eu vou obedecer. Ele vai para o meio daquele lago, joga as redes, e a Bíblia diz que eram tantos peixes que as redes arrebentaram, encheram 2 barcos que quase afundaram. Foi incrível. Agora, com essa história em mente, eu vou te contar a minha história. Essa história que eu vou te contar hoje aconteceu mais ou menos no final de 2007. Era o meu primeiro ano de reaproximação de Deus, eu já morava na casa daquela família querida que eu mencionei lá no episódio número 3, fazia faculdade de Direito, fazia estágio e ainda uns trabalhinhos como modelo para ganhar uma graninha extra. Eu lembro que um dia à noite na faculdade eu comecei a sentir um pouco de mal-estar, tontura. No dia seguinte eu acordei com o corpo cheio de bolinhas de água. Gente, eu tava com catapora. Depois disso eu fiquei lá uns 15 dias de molho em casa, dá-lhe talco de menta pelo corpo para aguentar aquela coceira horrível. E daí eu passei para aquela fase em que as bolinhas começam a secar e viram casquinhas. E você sabe muito bem que a gente não pode arrancar. Tinha várias delas pelo meu rosto, elas estavam pretas, assim, bem grossas, estavam feias mesmo. Bem nessa fase, me ligaram da agência de modelos e falaram assim: Belisa, você foi pré-selecionada para um trabalho, é um outdoor, muito legal, você tem que ir. Aí eu falei: gente, fico muito feliz pela oportunidade, mas eu não vou poder ir. Eles falaram: não, Belisa, você foi pré-selecionada, tem você e mais 5, 6 modelos, você tem que ir. Aí eu falei: gente, mas tá impossível. Aí eles falaram: tá, tenta cobrir com maquiagem, tenta fazer o que você pode. Eu falei: tá, vamos ver o que acontece. Então eu desliguei o telefone, comecei a cobrir com maquiagem. Quando eu olhei o resultado final no espelho, sério, eu já vi modelo ser reprovado em teste por muito menos. Se imagina com um monte de casquinha. Foi então que eu decidi orar sobre o assunto. Eu falei: puxa, por que não colocar isso diante de Deus, né? Então eu peguei, comecei a conversar com Deus, expliquei o que estava acontecendo, falei para ele que seria muito bom, muito bem-vindo eu poder fazer aquele trabalho naquele momento, é uma graninha extra e tudo mais. E quando eu terminei de orar, eu senti Deus falando assim: Belisa, vá nesse teste, não tem problema que você tá assim, vá do jeito que você tá. E eu fiquei assim, em dúvida na verdade ainda, sabe? Mas mesmo assim eu decidi obedecer e fui. Cheguei então no estúdio de fotografia. Logo que eu entrei na sala de recepção, as modelos me olharam assim, assustadas, né? Eu fui explicando que não era contagioso, que eu já tava bem, mas no fundo, elas olharam pra minha cara e deram risada, porque, né, eu de concorrente, tranquilo, já era um a menos, né? Beleza, a gente começou então a entrar no estúdio de fotografia pra fazer a foto teste, voltamos pra recepção e ali a gente ficou sabendo que a modelo já seria selecionada no mesmo dia pelo cliente. Normalmente isso não acontece. A gente faz o teste, depois de alguns dias o cliente dá a resposta e depois é agendado o dia para poder fazer a foto. Então isso significava que as minhas chances eram menores ainda, porque eu não teria nem pelo menos alguns dias, caso eu fosse aprovada naquele estado, para esperar aquelas casquinhas caírem e eu poder fazer uma foto legal. Foram uns 20 ou 30 minutos mais estranhos da minha vida. Nesse momento, enquanto a gente estava ali esperando, eu fiquei pensando, eu falei: gente, o que eu tô fazendo nesse lugar? Que ideia louca, por que eu vim fazer esse teste? Olha a minha cara como é que tá. Essas meninas aqui com essas peles de pêssego maravilhosas. É óbvio que eu não tenho chance nenhuma. Então, no meio desse pensamento, veio a assistente do fotógrafo na porta e falou assim: pessoal, então o cliente analisou as fotos e tudo mais, e ele tem a resposta. A pessoa selecionada é a Belisa. Nessa hora, as modelos olharam pra mim com uma cara assim, elas queriam me fulminar, na verdade. Eu tava explodindo de alegria, porque eu não conseguia acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo. Então eu fiquei no estúdio, fiz a foto definitiva, algumas semanas depois saíram aquelas fotos pelos outdoors da cidade, era uma campanha de pré-vestibular. Ficou muito legal e eu fiquei muito feliz de participar daquilo. Eu sei o que você está pensando agora, você vai dizer assim: ah, beleza, mas tem o Photoshop, tanto é que fizeram Photoshop na sua foto, não foi? Sim, foi isso que aconteceu. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nesse mundo não tem isso. A modelo tem que estar o mais perfeita possível, com a pele de pêssego, unha pintada, tudo bonitinho, porque depois eles querem ter o menor trabalho possível, para mexer o menos possível com o Photoshop e não perder tanto tempo assim. E outra coisa, eu não sou a Gisele Bündchen, tá? Então eles não vão ficar perdendo tempo de tirar a catapora da cara da modelo. Então não, para você saber, não era provável que eu fosse aprovada nesse teste.
Pois bem, lembra daquela história do Simão que eu contei lá no começo do vídeo? Você vai ver agora como essas duas histórias têm tudo a ver e quais são as lições que a gente pode tirar delas. A primeira lição é que Deus usa as coisas simples do nosso dia a dia para nos ensinar algumas lições e também muitas coisas sobre o caráter de Deus, como que o relacionamento com Ele funciona. Você veja que na história do Simão, Deus usou algo da pesca porque era o dia a dia dele, assim como fez comigo nessa história que eu te contei agora. A segunda lição é que não existe nada pequeno demais que não possa ser colocado para Deus em oração. Simão poderia ter achado que aquela questão da pesca foi só uma noite de uma pesca que não aconteceu. Assim como comigo, eu achei que aquilo poderia ser pequeno demais, mas mesmo assim eu decidi orar sobre aquele assunto. E você veja como Deus age em todas as coisas, pequenas ou grandes. A terceira lição é que não importa o que dizem as circunstâncias. Ainda que aos nossos olhos algo pareça ser impossível, quase impossível, isso não quer dizer que Deus não possa agir. Se você colocar isso em oração e sentir que Deus está te dando uma paz para você fazer alguma coisa, simplesmente obedeça. E isso me leva à quarta e última lição, que é: Deus faz o impossível, mas você tem que fazer o que é possível. Nas duas histórias, na minha e na de Simão, nós tivemos que fazer o nosso possível, até onde nós poderíamos ir. E Deus fez a parte dele, que era impossível, que estava fora do nosso alcance. E falando em impossível, eu preciso te fazer um alerta muito importante. Quando a gente vive essas experiências no nosso dia a dia com Deus, a nossa tendência depois é sempre racionalizar e excluir Deus da história. Então eu poderia ter pensado, realmente foi o Photoshop, Deus não tem nada a ver com aquela minha história, foi coisa da minha cabeça. Mas cuidado, porque a Bíblia é muito clara quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se a gente não reconhece Deus nessas pequenas coisas, como que Ele vai poder fazer coisas ainda maiores na nossa vida? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, que você possa colocar esses conceitos em prática no seu dia a dia. Eu te espero no próximo episódio, porque eu preciso te contar.